Oi, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. 2023, João. 2023. Primeira gravação do ano, né, nossa? Primeira gravação do ano, o ano já começou a ter um tempinho pro pessoal. Tem, hoje é início de janeiro, né? Mas a gente tá gravando aqui, acho que é bem no comecinho mesmo, né? Hoje já é dia 7, 7. né? Enfim. Estamos cansados ainda das festas, né? Sim, e aí como a gente tá cansado das festas, hoje vai um videozinho mais light, onde a gente vai responder algumas perguntinhas. Então vai. Lembrando que se você tem interesse em deixar sua pergunta, deixar seu questionamento ou sugerir temas para os próximos vídeos, aí na descrição a gente tem o nosso e-mail que você pode mandar lá. Também pode mandar nos comentários ou mandar no Instagram, tanto o meu como da Kelly, que também o link está embaixo. Muito bem. Primeira pergunta. Você acha que alguns preconceitos nossos são datados como preconceito com pessoas soropositivas? Datados? Não sei se eu entendi a pergunta, João. Eu acho que são preconceitos que não fazem mais sentido hoje em dia, talvez. Por exemplo, o preconceito com pessoas soropositivas, na verdade, nunca fizeram sentido. Mas eu entendo que a gente talvez não tivesse conhecimento, né, João? Não tivesse todas as informações sobre os fatos. Hoje a gente tem um tratamento extremamente eficaz, né, onde o vírus fica indetectável. Temos o tratamento para quem foi exposto há pouco tempo, né? Tem muita coisa boa aí e temos as pessoas soropositivas vivendo tranquilamente, uma vida longa, com qualidade, com saúde, né? Realmente não faz sentido o medo, o preconceito e, como eu disse antes, nunca fez, mas tudo bem, a gente não sabia direito do que se tratava. E é natural a espécie se desesperar, né, tentando se manter aí vivo, mas cada dia faz menos sentido sim, João, tem razão. Era uma afirmação da pessoa ou era para ver se eu acho também? Sim, eu acho também que não faz mais sentido ter esse preconceito, não dá para conviver. Eu, inclusive, tenho, acho que 2 pacientes no momento, um que tem uma relação com uma pessoa soropositiva, e o meu paciente não é soropositivo, e um outro que já teve uma relação também com pessoa soropositiva. Vida normal. Eu acho que o nosso preconceito, não acho, né? Na verdade, a gente já falou aqui em outros vídeos que o preconceito vem do medo nosso, né? Muitas vezes. Né? E aí eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem menos medo, né? Porque a gente passa a conhecer. Sim. Então talvez a saída para acabar com esses preconceitos seja a gente dar uma pesquisadinha, né? Buscar um pouquinho de conhecimento, acho que sempre ajuda, né? Com certeza, ajuda muito o conhecimento, ajuda muito a nossa tentativa, acho que não, zero é difícil, mas a nossa tentativa do não julgamento, né? Por muito tempo a pessoa HIV foi vista como ela buscou aquele problema, né? Ela tá errada, ela é irresponsável. E não foi sempre assim, né? A gente sabe de mães que foram infectadas pelos esposos e elas nem sabiam, elas nem nunca tinham feito nada fora do casamento, né? Foram vítimas mesmo da situação, às vezes nem eles mesmos sabiam e tal. Então, o não julgamento e a busca pela informação, o conhecimento é o que vai fazer com que haja a minimização dos preconceitos. Mas para isso acontecer, João, e aí a gente nem precisa ficar só no HIV, a gente pode ir para os outros preconceitos e julgamentos também, nós precisávamos ter pessoas muito interessadas, né? Todas as vezes que eu fico bastante irritada com pessoas que estão falando, porque a área da saúde mental é uma área que as pessoas acometidas do sofrimento psíquico, seja por ser soropositiva, ou por ter um transtorno ansioso, ou por depressão, seja lá pelo que for, ou por um transtorno de humor, né, que a pessoa tenha, ela sofre muito preconceito. E todas as vezes que eu ouço comentários irresponsáveis sobre isso, porque é sempre na ordem do, é frescura, mas no meu tempo não tinha isso, mas eu apanhei e não morri, mas vocês falam demais sobre isso. Eu fico
extremamente irritada porque as pessoas querem falar do assunto, mas elas não querem se aprofundar no assunto, né? Porque se elas forem se aprofundar, não vai ter tempo para elas acharem que isso é frescura, que isso não é assim, que a gente está aumentando, né? Então, assim, o problema é ter essa população interessada. Você quer falar de um assunto? Então vai procurar saber dele, mas vai procurar em fonte segura, né? Não na roda da família, ou do amigo, ou do colega, ou do bar, né? Vai procurar compreender, vá falar das coisas com propriedade. Por quê que eu tenho que ter medo de estar próximo ou numa relação com uma pessoa soropositiva? Porque que eu, empregador, não posso dar um emprego para uma pessoa soropositiva, né? Por que não? Então, se me veio a dúvida, se me veio o medo, como você falou, né? O medo do desconhecido, eu tenho que buscar compreender o porquê do meu medo, buscar entender a situação. Mas não, a gente só quer apontar mesmo. Então, o difícil é as pessoas estarem interessadas para fazer dessa maneira, né? Enfim, fica a chamada de atenção aí. Fica. Começamos bem o ano, hein? Já tô estressada aqui com esse negócio, esse povo aí. Que mais, João? Segunda pergunta. O quanto que a insegurança pode atrapalhar um relacionamento? Não sei se tem uma medida do quanto, né? Muito, pouco, médio. Não sei. É difícil precisar o quanto. Agora, que atrapalha, né? A insegurança vem também provavelmente de um medo, e aí parece que tá virando um vídeo sobre medo, né? Ela vem também de um medo de alguma coisa às vezes que a pessoa sabe, ela sabe do que ela tem medo, que a deixa insegura, e muitas vezes ela não sabe, porque ela não tem autoconhecimento ou porque ela nunca viveu aquela situação, a inexperiência, enfim. Não dá para eu precisar aqui o quanto, mas com certeza algum dano, seja de leve a moderado a grave, com certeza tem sim. Não sei se... Tem que avaliar o caso pontualmente, João Pedro, eu diria. Tem uma série que eu assisti esses dias na Netflix, chama Smile. Ah, não conheço. Ela fala um pouquinho a respeito de insegurança também. Fala. É meio que uma comédia com drama, sabe? Mas eu acho que ela fala um pouquinho de segurança e ela mostra que às vezes uma relação pode nem começar por causa da insegurança. Com certeza, né? Pode. Então, não sei, talvez seja uma dica aí, ó, pra pessoa assistir, aí você se diverte um pouco, mas também reflete. Aquelas coisas mais levinhas, mas que traz reflexões. O pessoal é bom fazer séries assim, né? Pode, João. Aí acho que tá num nível menos leve, né? Nesse exemplo aí que você deu. Porque tem pessoa, gente, que não faz as coisas que quer fazer. Seja numa relação, como é a pergunta, ou seja outras coisas mesmo da vida. Não faz porque não tem certezas, né? E aí é isso, tá inseguro, nem deixa acontecer. E hoje em dia tem muita gente assim. Eu não tenho certeza que eu posso ter um emprego melhor, eu vou ficar aqui infeliz nesse, mas vou ficar aqui. Eu não tenho certeza que eu vou ter uma relação romântica novamente se eu terminar essa aqui não tá boa, mas eu vou ficar aqui. Né? Eu não tenho certeza se eu vou ter sucesso rápido no meu projeto, na minha dieta, no meu treino, nos meus estudos, então eu procrastino, nem consigo, nem começo a fazer. Aí a gente já está falando de umas questões um pouco mais graves, né, João? Que a pessoa nem vai. Pelo menos lá no primórdio da pergunta, atrapalha a relação, mas tem a relação, né? Já demos um passinho. Então tem que avaliar aí qual que é o grau para a gente entender o quanto que pode atrapalhar ou não. Nesse seu exemplo aí da série, atrapalha tudo, né? Já precisa de tratamento. Ok, vamos para a próxima pergunta. A criança, quando ainda é um bebê, ela consegue entender o que dizemos ou algumas coisas que fazemos? Tá. Tem que lembrar que a criança ela aprende por imitação,
né? Então tem muitas nuances aí. Se a gente estiver falando de falas complexas, construção de pensamento, não, porque ela não tem nem a linguagem ainda para isso, né? Ela pode entender assim a nossa feição, a elevação do tom de voz, o que é grito, o que é falar fofinho, né? Mas ela utiliza de outros recursos para compreender e ela compreende. Ela sente o medo quando o ambiente está hostil, né? Como os seres irracionais todos sentem, mas não tem a compreensão, assim, não tem a ciência, né? Tô com medo por quê? Não tem isso claro, só sente. Então, se for uma coisa mais complexa, de linguagem, não. Mas ela consegue sim perceber através de exemplos. Então, por exemplo, João, se você pega sempre ela firme pelo braço e você supostamente é o cuidador, é a pessoa que ama, você está ensinando para ela que isso aqui é amor, né? Se você sempre grita para ensinar, você está ensinando para ela que grito é amor. Então, o que vai acontecer? Quando ela crescer, se as pessoas ao redor dela gritarem com ela, pegarem ela firme, baterem nela, tá tudo bem, porque é amor, né? Mas isso não vem elaborado com fala, como eu tô colocando aqui, mas vem através de exemplo. Então, sim, ela consegue compreender por causa do ambiente dela, né? Por isso que a gente fala sempre, se ela tem um ambiente que não tem ninguém tratando com atenção, com carinho, com respeito, com afeto, quando ela não é essa pessoa lá no mundo, como que esse mundo pode cobrar que ela seja? Ou às vezes os pais não ensinaram assim, depois quando ela cresce um pouco mais, eles cobram que ela seja assim. Como? Tirar de onde? De qual? Lembra que ela precisa imitar? Né? Então, se você desrespeita, se você fala para ela, o telefone tocou, não tem mais isso, né, gente? Muito anos 90 a minha fala. Fala que eu não tô. Você tá ensinando ela que mentir, ok, né? Então, muitas vezes ela tá aprendendo através dessa imitação, né? Se você nunca tem tempo para ela, você está sempre trabalhando muito, ela pode entender que é assim que precisa ser. E depois ela não vai, ou ela vai buscar afetos que não tenha tempo para ela, ou ela também vai reproduzir isso. Então veja, você não disse, não foi através da complexidade que é a fala, que aí ela precisa estar um pouquinho maior, mas ela pode sim, João, ela vai todo o tempo percebendo o ambiente com os recursos que ela tem, né? Se você causar dor, ela vai conseguir chorar, né? E ela não entende muito bem por que você está fazendo isso, mas ela sentiu a dor, ela vai chorar. Se ela está com fome, ela vai reclamar daquilo da maneira que ela consegue. Então, a parte cognitiva ainda não, mas ela vai aprendendo sim, nos detalhes, vai sim. Eu acho que essa parte mais difícil da gente cuidar de uma criança. A gente acha que ela não entende, né? De compreender que ela tá observando a gente o tempo todo e aprendendo mesmo quando a gente não tá falando com ela, né? Quando a gente cresce, João, a gente tem muitas coisas para prestar atenção, a gente tem muitas preocupações e a gente, às vezes, a pessoa tá aqui do nosso lado falando alguma coisa da gente, mas a gente não tá ouvindo, né? Porque tem todos esses outros estímulos roubando a nossa atenção. A criança, ela tá sempre prestando atenção na gente. Então ela pega muito mais coisas do que nós. Às vezes é comum ela soltar algumas coisas que o adulto depois briga, chama a atenção dela, mas porque ela estava ouvindo, ela estava prestando atenção, né? E nós somos as referências o tempo inteiro. Então, você tem uma criança no ambiente, por mais que você não seja o pai ou a mãe, você é uma referência para ela. Ela está todo o tempo prestando atenção em você. Você não está todo o tempo prestando atenção nela. Então é comum você achar que ela não entende, que ela não sabe, mas ela está sim percebendo tudo e depois ela vai reproduzir. Então a responsabilidade é sempre nossa, não tem saída. Certo? Certo. Então tá bom, tava com saudade, João. Semana que vem tem mais, hein, gente? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.